Houve um homem que conseguiu conquistar tudo neste mundo: fortuna, fama e poder. Foi o rei dos piratas, Gold Roger. Suas últimas palavras antes de ser executado lançaram todos os habitantes do mundo para os mares. O meu tesouro, se quiserem, é todo de vocês. Podem procurar, deixei nele tudo o que podem imaginar neste mundo. Assim, o mundo conheceu a gloriosa época dos piratas. E aí galera, Little Tom trazendo então para vocês a introdução do número 1, primeiríssima versão que saiu aqui no Brasil, do One Piece, pela editora Conrad. Foi muito comemorado aqui pela galera quando chegou, e a Conrad fez mal propaganda aqui logo na abertura. Iniciou-se em 97 e continua até hoje, um dos mangás mais longevos. Então aqui eu resolvi trazer um pouco da minha coleção quebrada do One Piece, que tem 3 estilos de mangás aqui, para falar um pouco sobre a adaptação da série, né? Então eu tenho essa versão aqui da Conrad fininha, 100 páginas, papelzinho offset que eu adoro. A partir do número 19 o papel dela muda, e aí vai para ser o papelzinho jornal, né? A partir daqui, ó, fica sendo um papel em qualidade menor. E depois disso, a gente teve a versão Panini, né? Essa daqui, que está sendo até relançada agora, que é um tanco completo de 200 páginas, também com papel jornal. E atualmente, a versão mais interessante é essa daqui de luxo, né? One Piece 3 em 1. Que eu tenho apenas esse único volume. Mas a ideia aqui não é nem falar tanto do mangá, mas sim dar uma comparada com a série da Netflix, né? Que eu esperava que seria uma bosta. E assim, apesar de eu ter minhas reclamações sobre algumas coisas, no geral ela se saiu muitíssimo bem. Né? Mostrou um pouco da origem do Luffy. Né? Aqui é aquela galerinha lá no bar da Makino. Então esse começo ficou bem legal, tem a Alvida. Senti falta de algumas coisas, né? Hoje em dia a gente é preocupado com tantas fobias que, tudo bem, é saudável você se preocupar, mas às vezes tira um pouco da graça das coisas. Por exemplo, sendo polêmico já, quando o Luffy encontra a Alvida pela primeira vez, ele pergunta quem é essa balofa, né? E na série eles cortaram isso por completo. Como o Luffy é um personagem extremamente sem noção, eu acho que teria sido um acerto. Não para ser gordofóbico, mas pelo contrário, para mostrar o quanto o Luffy é sem noção das coisas. Aí você tem aquele rapaz lá que tá fazendo o Luffy, eu acho que ficou legal, né? Ele é adolescente magrelo, assim, tipo o Luffy. Ficou muito bem representado. Acho que tem o espírito do Luffy, embora eu acho que ele ainda é um Luffy meio raivoso. Eu não acho o Luffy tão raivoso, eu acho o Luffy mais sem noção e engraçado mesmo. E, assim, acho que a minha principal reclamação da série é o lance dos golpes do Luffy, né? Que no começo, pelo menos, eles poupam muito o Luffy, né? Tipo assim, quando tem um efeito especial do golpe do Luffy, é 1 segundo de efeito. Você mal vê. A maior parte das lutas deles são uma luta normal, que pode ter em qualquer série, né? E aí, assim, o Zoro acaba ganhando destaque. As lutas do Zoro estão bem legais, embora ele use muito mais um estilo Nitoryu, né? De 2 espadas do que de 3. Mas, no geral, ficou bem bom. Essa origem aqui, por exemplo, do Bug, né? O conflito deles com o Bug no mangá, ela é bem mais longa. E eles deram uma resumida lá que ficou interessante. Apesar de cortarem várias coisas, como a luta do Zoro contra o Kabad aqui, não tem o leão lá, né, do Mood e tal. O povo da vila usaram eles de outra maneira, né, lá no circo do Bug, ficou até legal. Cachorrinho mal aparece, né, mas ficou bem transposto. O principal, né, o mais importante da história, eles conseguiram manter, mas aí tiveram que fazer suas adaptações, né. Nem todas muito legais, né? Esse corte de alguns personagens e alguns momentos eu achei que não caiu legal. Agora outros ficaram ótimos, como a parte do Bug com esse cara aqui dentro do baú, por engraçadinho que seja, é perda de tempo. Eles gastam um episódio inteiro no anime com isso e foi completamente ignorado aqui. Agora algumas coisas notáveis, né? Aqui na parte do Kuro, por exemplo, toda a tripulação do navio, né, do Kuroneko foi cortada. O Django, cara, o Django foi a principal perda, né, nesse sentido aqui. A gente não tem o Django, aquele cara que fazia o passinho do Michael Jackson, né, no Moonwalk. E não tem os pirralhinhos dos piratas de Usopp, né. E o Usopp, cara, eu acho que eles podiam ter colocado o narigão dele. Porque colocaram o narigão do Bug, por que não colocaram o narigão do Usopp, né?
Mas, enfim, o que importa mesmo é a atuação do cara e ele como o Soap tá se saindo bastante bem. E eles colocarem a luta, em vez de ser no barco para ser dentro da casa da Kaia, eu achei que ficou legal também. Eles foram mais ágeis. Eu gosto de agilidade também na história, né? A história correu mais por causa disso. E a maneira como eles conseguiram o Merry também ficou legal. Eu gostei do jeito que foi. Eles terem feito assim, tipo um romancezinho também do o Soap com a Kaia, né? Deram uma definida. A gente ocidental gosta desse tipo de coisa, né? Essas definições. Os ocidentais, né? Os orientais deixam a coisa mais em aberto. A adaptação também do Shamu, né? E do Butch ficou legal. Um personagem muito feio. Foi mais bonita aquela menina lá pra lutar. Agora, essa foi uma luta que eu achei, né? Do Luffy contra o Capitão Kuro, que acabou até depressa. Olha aqui o Michael Jackson aí, né? O Django que não teve. Mas como eu disse, no geral, eu gostei bastante. Ficou bem legal. A maior parte das coisas que eles adaptaram. Claro, nem tudo, né? Aí aqui estou mostrando para vocês só a parte do mangá que foi adaptada. Para vocês terem uma ideia aqui. Quem por acaso não conheça, o mangá do One Piece está aqui. Agora, para mim, o pior mesmo foi o episódio do Baratie. Porque a origem do Sanji, eles tiraram mais da metade da história do cara, né? Um dos vilões que eu mais gosto é justamente o Don Krieg. E o Don Krieg quase não teve participação. Apesar da pouca participação que ele teve, foi fiel. O pessoal da tripulação também do Baratie, gente, quase não viu. Viu o Patty aqui, né? E mal. Já que eu tô reclamando, vamos reclamar do nome do pirata, né? O pirata da perna vermelha, né? Chamado Perna Ruiva. Caralho, que nome esquisito, Perna Ruiva. Mas são adaptações, né? É tipo o Barba Branca, que na verdade ele não tem nem barba, né? É um bigode branco. Mas como o popular por aqui a gente chama Barba Branca, Barba Negra, né? A luta do Zoro com o Mihawk ficou legal. O jeito que colocaram a participação do Mihawk na história, eu até que gostei. O que eu achei, assim, paia, e que pra mim foi o principal motivo deles terem cortado grande parte da origem do Sanji, né? Foi eles terem incluído mais o Garp na história. O Garp, junto com o Kobe e o Helmepo, aquilo ali eu achei meio nada a ver. Pode ser importante pra construção dos personagens e tudo, né? O Luffy tem um antagonista, mas, sei lá, acho que revelaram umas coisas muito cedo e por conta disso a gente não teve a grande luta aqui do Baratie. Não que eu esperasse que eles adaptassem um personagem ridículo como esse Pérola aqui, né? O Pearl, um personagem super ridículo, mas a luta do Sanji contra o cara que ele ajuda, né? O seu Madruga lá que tá passando fome, eu queria que tivesse essa luta, né? Senti falta dela. Agora, claro, faz sentido, né? O grande antagonista dessa parte aqui, na verdade, ficou sendo o Arlong, né? Não grande assim, mas você teve uma introdução ao Arlong para que quando a série chegasse ao fim, lá na luta dele, o impacto fosse maior. Dá para entender, mas eu não gostei muito não. Aqui, a luta, né, do Sanji contra esse cara aqui, eu queria ter visto. Agora, o principal da origem do Sanji tá lá, não se pode negar, né? E o pouquinho de Don Krieg que teve, né, eles foram fiéis, mostraram lá o Mihawk acabando com a tripulação dele, né, mostraram aquela parte que ele dá um tiro e o Mihawk desvia a bala, ou parte a bala, não lembro agora. Então aquilo ficou legal. Mas esse cara aqui apareceu só para comer um prato de comida. Beleza, mostra como o Sanji é legal. Mas, né, o Sanji tá legal até demais. Tá muito simpático e o Luffy muito furioso. Acho que não precisava ser assim. Mas enfim, né, eu sou só um nerd, um otaku, um fã, e que estava sentindo falta de maior fidelidade no quesito lutas, né? Porque eles estão dando preferência a lutas mais ágeis, isso não é ruim, mas eu sinto falta de alguns momentos, né? Como o Luffy, cada luta praticamente ele inventa um golpe novo, e eles deixaram 3 ou 4 golpes só para a última luta com o Arlong, né? Mas pelo menos ficou bastante fiel, né? Que ele usou o Gatling, né? A metralhadora, usou o Ono, que é o que ele usa lá para derrubar tipo o templo, né, que tem no Arlong Park. A origem da Nami também ficou legal, né? Eu gostei da Nodiko, né? A irmã dela também. O tio, eu senti falta lá do catavento, né, na cabeça do tio. Agora, achei paia que não teve o Hachan,
o polvo, né, que luta contra o Zoro nessa parte aqui do Arlong. Senti falta dele. É um personagem divertido e lá na frente ele até volta a aparecer, né? Mas no geral é um grande acerto, né? Acho que praticamente todo mundo ficou muito surpreso. Eu gostei da série, apesar de eu estar apontando e reclamando de coisas aqui, mas no geral achei que ficou muito boa mesmo, assim, bastante surpreendente. E é Netflix, né, gente? O Netflix muitas vezes caga as coisas, mas dessa vez eles se garantiram. Então, o Hachan aqui, né, o polvo. Então, para dar uma orientada também, no atual formato, a história da série foi até aqui, até a metade desse volume aqui. Você termina vendo, né, uma primeira aparição, digamos assim, do Smoker, bem no finalzinho. A luta do Usopp contra o Chu ficou legal. Apesar do Chu ter ficado horroroso. E aqui ele é o Homem-Peixe metido a bonitão, né? Mas tudo bem, né? Luta contra o Arlong tem que dar uma compensada nas coisas. Ficou legal. Não tem isso aqui, mas é um negócio meio esquisito, né? De representar realmente em tela com pessoas. Mas é basicamente isso. No geral, grande acerto aí da Netflix trazer o One Piece. E eu espero que na segunda temporada eles sejam ainda mais fiéis e mantenham a coisa interessante para nós, público. Beleza, gente? Então é isso. Mostrar um pouco aqui do que foi adaptado para vocês conhecerem e dar aquela comparada e opinar aí o que vocês estão achando desse One Piece da Netflix. Já assistiram? Não assistiram? Pretendem assistir? Gostaram ou não gostaram? Eu recomendo. Vale a pena você ver e conhecer a criação do Sensei Oda. Então é isso. Peço aí, quem quiser, curte, comenta, compartilha. Fala aí pra gente as suas opiniões a respeito dessa série, o que pode melhorar, o que você sentiu falta, enfim. É isso. Dá uma força aí pro canal e até a próxima. Falou!